No ano de 2010, Kid Cudi ainda estava sentindo os impactos de um ano agitado em 2009. Durante esse ano, ele lançou seu primeiro álbum solo intitulado Man on the Moon, The End of Day, que alcançou a 4ª posição na parada Billboard 200 e vendeu 104 mil cópias em sua primeira semana. Antes disso, seus primeiros trabalhos como A Kid Named Cudi, NASA Music e That Kid from Cleveland já estavam sendo elogiados pela crítica. Em Man on the Moon, também apresentou seu primeiro single de destaque, Day and Night, que atingiu o 3º lugar na lista Hot 100 da Billboard. Essa música foi lançada em fevereiro de 2008 e impulsionou significativamente a carreira de Cudi. Além disso, em 2008, Cudi também lançou sua primeira mixtape intitulada A Kid Named Cudi. Durante esse período, ele também ganhou reconhecimento por seu envolvimento no álbum 808s and Heartbreak, de Kanye West. Bem semelhante ao Travis Scott, que trabalhou no álbum Cruel Summer em 2012, e outro detalhe que inspirou o Travis foi usar o primeiro nome de Kid Cudi, Scott, e o Travis veio do tio, sendo assim, Travis Scott para o mundo artístico. Apesar do sucesso de seu álbum de estreia, Cudi enfrentou desafios comuns a muitos artistas conhecidos como Sophomore Slump, queda do 2º ano. Isso se refere à dificuldade que alguns artistas encontram ao tentar igualar ou superar o sucesso de seu primeiro trabalho em seus projetos subsequentes. Muitas vezes, a pressão para entregar algo melhor ou igual ao primeiro álbum pode afetar o desempenho artístico. E é nesse contexto que a história de Man on the Moon Tenda, The Legend of Mr. Rager, começa a se desenrolar. Este álbum, também conhecido como Man on the Moon II, é a continuação do seu primeiro projeto e aborda a pressão e as expectativas enfrentadas por Cudi após o sucesso inicial. O álbum é considerado um clássico e é apreciado por muitos fãs, tendo sido lançado depois de um período em que Cudi já havia deixado uma marca significativa na indústria musical. Nesse período, Cudi deu uma entrevista em agosto de 2009 que indicou os primeiros indícios do que estava por vir em seu 2º álbum e em sua carreira em geral. Sim, exatamente! A trilogia do Man on the Moon é algo incrível. O 2º álbum é chamado de Man on the Moon II, The Legend of Mr. Rager. E estamos no processo de definir o título do 3º álbum, que faz parte dessa série. Assim que eu finalizar o 3º álbum, será como se eu tivesse completado uma jornada intensa. Quem sabe, após o término desse 3º álbum, talvez eu me sinta pronto para relaxar um pouco. Parece que estou caminhando em direção a uma fase de realização profunda. Essa trilogia do Man on the Moon tem um significado muito especial para mim, abordando temas emocionais e histórias pessoais de uma forma única. Os fãs de Kid Cudi testemunharam como essa declaração se desenrolou. Nós acompanhamos o desfecho desse processo, embora o título original de seu 2º álbum tenha sido mencionado, ouvimos dizer que inicialmente ele seria chamado Man on the Moon, The Ghost in the Machine. Para mim, pessoalmente, esse título era um tanto decepcionante. Vale mencionar que ele também afirmou isso algumas semanas antes do lançamento real do álbum. Isso indica que ele já tinha uma visão planejada para a trilogia completa, até mesmo um mês após o lançamento de seu primeiro álbum. Apesar disso, houve relatos sobre um projeto paralelo intitulado A Kid Named Cudi, mencionados em uma entrevista com a MTV. Kid Cudi compartilhou suas perspectivas sobre o projeto da seguinte forma: Cuda é essencialmente um álbum no qual estou colaborando com artistas que me inspiraram ao longo do tempo ou aqueles que desempenharam um papel fundamental no meu crescimento artístico. São pessoas que sempre admirei. Neste projeto, estou trabalhando com Snoop Dogg, Travis Barker e estou tentando envolver o Green Day e os Kings of Leon. Minha esperança é realizar todas essas colaborações que não consegui realizar no álbum Man on the Moon, juntamente com algumas outras. O motivo para isso é que o álbum anterior tinha um tema tão específico que precisei restringir bastante as participações. Na compilação, teremos também vídeos musicais. Por exemplo, estamos planejando trabalhar com Robin Thicke, e além disso, tenho a intenção de entrar em estúdio para gravar uma faixa para o próximo álbum dele, que promete ser incrível.
Na mesma entrevista, Coogee mencionou que tinha a intenção de concluir esse projeto até o verão de 2010, no máximo. Porém, como muitos de nós sabemos, esse projeto nunca realmente se concretizou. Se vocês têm mais informações sobre o que aconteceu com o projeto Cudder, por favor, não hesitem em me informar. Voltando à história, inicialmente o projeto tinha o título de Cudder, mas, posteriormente, Coogee mudou para Cudder, The Revolution of Evolution. Após alguns meses, houve outra mudança de planos. Coogee escreveu em um blog que havia descartado o projeto Cudder em favor de algo mais pessoal. Ele também afirmou que muitos podem ter lido notícias sobre ele e pensado que o conhecem ou o odeiam, mas na verdade não têm a menor ideia de quem ele é. Ele estava comprometido em contar a história do Sr. Rager. É aqui que o nome para o que seria seu segundo álbum, Man on the Moon 2, The Legend of Mr. Rager, surgiu. Coogee explicou que contaria a história do Sr. Rager. No mesmo blog, Coogee compartilhou o que os fãs poderiam esperar de seu próximo álbum. Man on the Moon 2 é intrinsecamente mais sombrio por natureza. Ao contrário do meu primeiro álbum, que o transportava para meus sonhos, agora estou trazendo você para minha realidade, tanto as partes boas quanto as ruins. Este álbum vai fornecer uma explicação mais profunda de quem eu sou, enquanto também estica os limites musicalmente, permitindo que você ouça a essência genuína de Kid Coogee. Seu segundo álbum tinha uma tonalidade consideravelmente mais sombria, com a intenção de trazer as pessoas para a sua realidade. No seu álbum de estreia, Coogee era retratado como um solitário amante de maconha, mas após o sucesso desse álbum, seu estilo de vida mudou drasticamente. O cenário agora incluía mulheres, festas, drogas, entre outros elementos, e ele tinha acesso a todos esses aspectos em grande quantidade devido à sua recém-adquirida fama. Antes do lançamento do segundo álbum, podemos dizer que Coogee estava realmente passando por um período complicado. Ele enfrentou prisões e brigas com fãs, o que nos leva a imaginar o estado mental que ele estava experimentando naquela época. Ele abordava essas questões em entrevistas, e eu até posso fornecer um link para uma entrevista que ele concedeu à Complex em 2010, onde ele discutia sobre esses aspectos e o que estava enfrentando naquele momento. Na mencionada entrevista com a Complex, Coogee foi questionado sobre quando decidiu mudar de Cudder para Man on the Moon Skill, The Legend of Mr. Rager, e ele compartilhou: "Quando eu estava no processo de criação de músicas como Erase Me, meu objetivo era que o álbum fosse divertido, mas a verdade é que a escuridão fazia parte da minha vida naquele momento. Eu estava enfrentando desafios internos, e a pressão de incorporar esses elementos nas letras era frustrante. Durante a criação de um álbum colaborativo, a situação piorou e perdi o interesse gradualmente. A música passou de algo que eu queria fazer para se transformar em uma tarefa obrigatória. Não é assim que deveria ser. Quando o processo criativo começa a parecer trabalho, é um sinal de que talvez seja hora de dar um passo atrás e considerar uma pausa." Há uma história interessante por trás do lançamento e da promoção de Man on the Moon 3, The Legend of Mr. Rager. Inicialmente, o álbum estava programado para ser lançado em agosto de 2010. No entanto, em julho daquele ano, foi anunciado que o lançamento seria adiado e estava previsto para o final de setembro. Eventualmente, a capa do álbum e a lista de faixas foram reveladas em outubro, juntamente com a data oficial de lançamento. Retrocedendo um pouco mais, em junho de 2010, Kid Coogee anunciou que se apresentaria na loja Babies Are Us, em Nova York, deixando uma mensagem enigmática sobre uma revolução. Naquela noite, ele executou a música Rebelde Fever ao vivo. Alguns meses depois, Coogee também soltou a música Erase Me como parte da promoção do álbum, enquanto a faixa Mr. Rager seria lançada em uma mixtape. Em agosto de 2010, o primeiro single oficial do álbum, Erase Me, com participação de Kanye West, foi lançado. A música atingiu o pico na posição número 22 da Billboard Hot 100 e hoje é certificada como platina dupla. Na época, essa faixa se tornou mais um sucesso para Kid Coogee. Ele compartilhou sua perspectiva sobre a música em uma entrevista, dizendo: "Apagar-me foi incrivelmente divertida de fazer, mas é uma música completamente diferente.
Ela estava circulando principalmente para demonstrar que sou versátil, que posso me adaptar a diferentes estilos musicais. Meu objetivo principal agora é mostrar às pessoas que não importa o que eu faça, vou sempre criar coisas de qualidade. Pode não ser do gosto de todos, mas será autêntico, não será algo forçado. Em outubro, Coogee lançou o segundo single oficial de Man on the Moon Scandal, The Legend of Mr. Rager, que foi Mr. Rager. Vou falar um pouco mais sobre essa faixa posteriormente, quando analisarmos o álbum em detalhes. Alguns dias após o lançamento de Mr. Rager, Coogee lançou oficialmente a faixa Revofev. Pouco tempo depois, ele divulgou um trailer para o álbum e revelou que estava lançando um curta-metragem intitulado Maniac, que seria baseado na trilha do álbum. O filme foi dirigido pelo ator Shia LaBeouf. Finalmente, em novembro de 2010, Man on the Moon 2, The Legend of Mr. Rager, foi lançado e alcançou o terceiro lugar na parada Billboard 200, com vendas de 169 mil cópias na primeira semana. Ele começa com a faixa Scott Mescudi vs. The World, apresentando CeeLo Green. Nessa música, Kid Cudi dá as boas-vindas ouvintes à sua mente, descrevendo-a como o Ato 1 e como ele rege todos os pensamentos, sentimentos e emoções do mundo. Isso estabelece uma conexão com o álbum anterior, Man on the Moon, The End of Day, e sinaliza o que será explorado nos próximos álbuns da trilogia. Coogee divide seus álbuns na trilogia Man on the Moon em atos, ou diferentes movimentos. The World I Am Ruling é o título do primeiro dos 5 atos sobre Man on the Moon 2. The World I Am Ruling é o primeiro movimento, enquanto o segundo movimento, intitulado Act 2, The Stronger Trip, Don't Play This Song, com Mary J. Blige. Nesta faixa, Coogee descreve sua batalha com o abuso de substâncias, advertindo os ouvintes para não tocar a música se não quiserem testemunhar essa confissão. Um pouco adiante, a faixa número 5, Marihuana, aborda seu uso de maconha. Coogee deixa claro que o significado desta faixa é bastante autoexplicativo, e ele tinha isso a dizer sobre a música. Naquela época em que estava trabalhando em Man on the Moon 2, também pensei que seria interessante criar uma música chamada Marihuana. Na minha mente, essa ideia me conectaria mais profundamente com a cena e o sentimento que estava envolvendo minha música naquele momento. Se você me perguntar, essa é a melhor faixa relacionada ao fumo que já fiz. Eu me esforcei para alcançar e concretizar essa visão. Agora, passando para a última faixa deste movimento, temos Mojo So Dope. Esta é uma ótima música de encerramento para esta seção do álbum. No entanto, a faixa ganhou um destaque especial quando Coogee introduziu algumas linhas que eu vivi através das palavras, não em metáforas. Portanto, passei o resto do meu calouro. Isso é o que Coogee tinha a dizer sobre essa linha em uma entrevista. Eu não queria que ninguém interpretasse isso de forma equivocada, porque não era uma diss. No entanto, a maioria dos rappers que todos adoram são aqueles que usam metáforas, o que não é meu estilo de rap. Eu gosto de rimar de maneira mais poética. Às vezes, você não precisa usar essas formas astutas para apenas parecer que alguém está exagerando. Eu tinha essa perspectiva. Com o Whale, eles iriam trocar palavras e voltar um ao outro, mas não foi nada muito intenso entre os dois. Mas sim, foi uma situação que eu realmente não gostei, sabe? Eu meio que esqueci isso agora. Fazer esse vídeo é como se fosse algo pequeno em comparação. Sobre a classe da XXL, acredito que Moeda e Kid Cudi são definitivamente os melhores. Estou sendo honesto com você. Alguém como Whale, suas coisas mais antigas são boas, e Bob e Ace Hood também têm seu valor. Mas, no geral, essa classe não envelheceu tão bem. Agora, entrando na terceira parte do álbum, começamos com a 7ª faixa, Ashton Kutcher, que é basicamente outra música relacionada à erva. Após isso, temos Erase Me. Mas é aqui que a festa começa. Depois de Erase Me, a faixa Wild and 'Cause I'm Young mantém a atmosfera festiva e continua a explorar temas como festas, drogas e mulheres. Isso conclui a parte mais leve do álbum. A partir daqui, o tom muda drasticamente para uma abordagem mais sombria e introspectiva. A 4ª parte do álbum, Act 4,
The Transformation, começa com a Maniac, com Cage e St. Vincent. Nessa música, Coogee explora os aspectos mais sombrios de sua personalidade, abraçando o lado maníaco de si mesmo. A partir deste ponto, o álbum entra em uma fase mais obscura, refletindo uma transformação emocional. A sonoridade e o tema do álbum mudam notavelmente, com sons distorcidos e uma atmosfera mais intensa. Além disso, há um curta-metragem intitulado após essa música, Maniac, que complementa essa mudança de tom. Eu estava criando a história de fundo para esse personagem em minha mente. O que as pessoas veem parece apenas atos de crime sem sentido acontecendo, mas na mente do meu personagem sempre havia justificativas. Quando você assiste, você se pergunta por que essas coisas estão acontecendo. Você quer respostas, mas, na verdade, as respostas nunca são dadas. Quando eu estava imerso nesse personagem, todas as ações pareciam justificadas para mim. Na hora de filmar, eu me esforcei para tornar a representação o mais real possível. Eu realmente me conectei com esse personagem e fiquei envolvido nele. Havia um certo medo em interpretar essa pessoa, pois eu me transformei literalmente nela. No set, eu permaneci em meu papel e não fiz muitas brincadeiras. Mantive-me imerso na experiência. Nesta canção, Coogee reconhece que possivelmente estará sempre sozinho de certa forma. Agora pulamos para a faixa 16, intitulada Fantasma. Continua a explorar as lutas de Coogee, onde ele expressa sentir-se como um espectro perdido em meio aos acontecimentos da vida. A última faixa principal do álbum, excluindo possíveis faixas bônus, é Preso em Minha Mente. Nesta canção, Coogee compartilha como se sente aprisionado em seus próprios pensamentos e não vê uma saída. Ele menciona a sensação de ser abençoado e amaldiçoado devido à jornada escura que enfrentou e como isso o afetou. Através dessa jornada, ele criou uma narrativa profunda que muitas pessoas podem se relacionar e encontrar conforto. Isso encapsula a essência da música de Coogee, que tem salvado vidas de muitos. Veja os samples usados por Kid Coogee. Welcome you. Hey. God, I thought I loved you so. Oh, oh, oh. Yeah, we own it. Give a fuck about your lifestyle. Give a fuck about a motherfucking lifestyle. You know, I go by to see Bobby every... O álbum é definitivamente um clássico, talvez o segundo melhor em sua discografia após Man on the Moon. Embora pessoalmente você preferisse destacar este álbum em vez do primeiro, já que este recebe menos atenção. Você compartilhou a importância pessoal que Kid Coogee tem em sua vida e como sua música influenciou positivamente diversos artistas como Travis Scott, Jaden Smith, Kanye West, A$AP Rocky e Playboi Carti. Sua jornada o transformou, e isso é evidente. Kid Coogee expressou sua felicidade pela recuperação de estar atualmente em uma posição mais saudável. Salienta que o foco principal não reside no ponto de partida, mas sim na maneira como finalizamos nossas jornadas. Encerrando, convido os espectadores a participarem, deixando suas opiniões sobre o álbum nos comentários, mostrando carinho e agradecimento pela comunidade.